Obrigada, Ramon. Bom dia para todos. Ramon, obrigada pelo convite. Fico contente de estar aqui com a comunidade do Mestre GP. E para a gente começar, eu queria contar para vocês por que eu escolhi o tema de gestão do desempenho. Primeiro é porque eu amo esse tema, eu adoro esse assunto. Eu já acompanhei muitas histórias de amadurecimento de gestores, de equipes, por meio dessa prática, e para mim isso é super gratificante. Segundo, porque esse tema me leva em direção ao meu propósito, que é motivar, inspirar, engajar pessoas em torno de iniciativas de desenvolvimento e crescimento. Então, poder falar sobre isso é mais um passo que me leva em direção àquilo que me motiva diariamente. E por último, mas não menos importante, eu acho que a gente está num momento extremamente desafiador, todo esse contexto de pandemia, os reflexos na economia, e os resultados viraram, são foco da atenção nesse momento. É claro que a gente sempre dá muita importância para a questão dos resultados, a busca por resultados, mas eu acho que nesse contexto em particular, o tema é ainda mais pertinente. E gestão de desempenho tem tudo a ver com isso. Espera aí, para eu passar. Vamos lá. Para a gente começar, eu queria resgatar a essência do que é gerir desempenho. E aqui a gente está falando sobre medir e melhorar a performance para alcançar os objetivos organizacionais e os resultados de uma organização, sendo que quando a gente fala de performance, eu estou falando do que a gente faz e como a gente faz. E, na verdade, gestão de desempenho engloba todas as interações que os gestores e os seus times têm diariamente em toda discussão sobre trabalho, sobre resultado, sobre projetos. E o que eu vejo acontecer com muita frequência é os indivíduos, as pessoas delegarem a responsabilidade desse processo para o gestor, o que eu considero, pessoalmente eu considero isso um erro. Da mesma forma, acontece bastante, infelizmente, de muitos gestores negligenciarem a importância desse processo, seja porque o dia a dia é muito corrido, ou porque tem dificuldade mesmo de lidar com esse tema, e o que eu acho importante é a gente entender isso como um processo onde existe a corresponsabilidade entre o gestor e o seu time, né? E o que eu espero com isso é mostrar que essa prática ela é uma oportunidade de assumir o protagonismo no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, na nossa carreira, e do lado de um gestor é uma forma dele colocar em prática aquilo que pressupõe uma posição de gestão de liderança, que é gerir pessoas, gerir o desenvolvimento, contribuir para o crescimento das pessoas. Tá? De uma forma, então, resumida, linear, prática aqui, o que a gente está falando em gestão do desempenho é trabalhar o crescimento e o desenvolvimento dos profissionais para, desta forma, a gente aprimorar as competências da organização e, consequentemente, caminhar em direção aos resultados organizacionais alinhado aos objetivos de negócios. De uma forma simples, é isso que a gente está falando quando fala em gestão de desempenho. Agora, qual que é a realidade que a gente encontra de uma forma muito frequente? Que a gestão do desempenho foi sequestrada pelos processos de remuneração e carreira, a gestão do desempenho e, principalmente, o feedback. E por que eu acho que isso acontece? De uma forma inconsciente ou não, as pessoas acabam colocando na mesma página gestão de desempenho e avaliação de desempenho,
sendo que a avaliação é só um dos componentes, é uma das etapas do processo de gestão. E quando você está falando em avaliação, isso traz na cabeça das pessoas um processo de julgamento, avaliação boa, avaliação ruim, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas acreditam que o que determina uma movimentação salarial, uma movimentação de carreira, é a nota da avaliação, é o resultado da avaliação. E, na verdade, isso não é exatamente dessa forma. Pode ser que algumas organizações utilizem, sim, a avaliação para fazer uma distribuição de bônus, por exemplo. Mas quando a gente está falando de elegibilidade para movimentação salarial ou promoções, independente da gente ter esse processo mais estruturado, mais formalizado ou não, na cabeça do gestor, ele já está acompanhando o processo de desenvolvimento do seu time. Então, a percepção de quem está numa trajetória de crescimento e que faz sentido a gente considerar uma movimentação salarial, uma movimentação de carreira, isso de alguma forma já está na cabeça do gestor. O que eu quero dizer com isso é assim, a avaliação de desempenho, ela não determina uma movimentação salarial, uma movimentação de carreira, ela explica, ela embasa essa movimentação, né? E aí, qual que é o resultado que a gente tem com essa realidade? A gente tem um processo que começa com grandes expectativas e termina com grandes frustrações. Por que expectativas e frustrações? Porque quando a gente começa a falar do ciclo de gestão de desempenho, a expectativa da maioria das pessoas é que ao final desse processo ela tenha um posicionamento sobre a movimentação salarial ou a movimentação de carreira. Eu vou ter um aumento ou eu vou ser promovido? E tudo que acontece ao longo desse processo, e principalmente na conversa devolutiva final, que é aquilo que consolida e encerra o processo de gestão, a pessoa praticamente não absorve o que está se falando sobre o que ela fez, como ela fez, que impacto que ela causou na organização, sobre as necessidades e oportunidades de desenvolvimento, e tudo que o gestor está falando, ela traduz, estou indo bem, estou indo mal, estou indo bem, estou indo mal, vou ter aumento, não vou ser promovido, não vou. Como este não é o objetivo do processo, a ideia é que esta conversa sobre remuneração não aconteça nesse momento, e a pessoa fica frustrada, né? E o propósito desse processo, que é a gente falar sobre desenvolvimento e resultado, fica em segundo plano. E aí, do ponto de vista da organização também, a gente começa o processo com grandes expectativas e termina com frustrações, porque as pessoas ficam, de certa forma, decepcionadas, desapontadas com aquilo que aconteceu ao longo do processo. Então, a minha intenção é trazer para vocês uma reflexão sobre o quanto o processo de gestão de desempenho ele pode ser mais rico, mais reflexivo do que uma simples avaliação de desempenho. E para a gente começar, o primeiro componente que eu gostaria de discutir com vocês é falar sobre definição e acompanhamento de metas. Essa é uma etapa, normalmente, bastante difícil para as pessoas, tanto para os times quanto para os gestores, porque envolve uma reflexão inicial que muitas vezes a gente não está acostumado de fazer, ou a gente faz de forma não organizada e não planejada. Mas eu acho que a gente ainda vai ter aqui no fórum uma palestra que vai falar especificamente sobre OKRs, que é uma metodologia de definição e acompanhamento de metas, mas eu queria trazer assim um pouco qual que é o pensamento por trás disso, né? Não exatamente uma metodologia, mas qual o pensamento e o que a gente quer buscar com esse momento de definição e acompanhamento de metas. E aí, a primeira etapa, para mim, o primeiro passo, é a gente pensar no nosso propósito, né? Qual que é o nosso plano de carreira, onde que a gente quer chegar, o que me mobiliza, o que faz com que
eu me sinta motivado para acordar e trabalhar todos os dias? Onde é que eu quero chegar? Quando eu olhar para o futuro e me sentir realizada, o que eu vou ter feito? Né? O que eu vou ter concluído? O que eu vou ter concretizado? E, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar, ter em mente quais são os objetivos estratégicos, os resultados desejados do nosso negócio. Por quê? Porque as nossas metas, na verdade, são os passos que levam a gente para contribuir com os objetivos de negócio, ao mesmo tempo que leva a gente em direção ao nosso propósito. Um processo de alinhamento entre as nossas expectativas pessoais e profissionais com as necessidades da organização. E não é fácil pensar sobre isso, não é fácil a gente concretizar essas metas em palavras, em tópicos. Então, eu costumo sugerir algumas perguntas para ajudar as pessoas a entender do que a gente está falando. E algumas questões interessantes que facilitam esse processo a gente parar para pensar assim, o que eu posso fazer mais, menos ou diferente que me leve em direção ao meu propósito e, ao mesmo tempo, contribua com os resultados e os objetivos organizacionais. Eu preciso rever algum processo, eu posso contribuir com a melhoria de algum processo, a gente precisa mudar a forma de pensar e desenvolver um trabalho. E uma vez que a gente defina todas essas metas, existe uma outra pergunta bastante importante, que é quais as competências que eu preciso aprimorar ou desenvolver para dar conta dessas metas. Então, as metas, geralmente, elas englobam aspectos de negócio, de operação, de processos e também de desenvolvimento. E um outro aspecto que às vezes é deixado de lado é o acompanhamento das metas. Por que é importante a gente fazer acompanhamento das metas? Porque eu defino as minhas metas de acordo com um determinado contexto, de acordo com um determinado momento. Agora, o contexto, ele está mudando o tempo todo. E se eu não faço um acompanhamento das minhas metas olhando para o contexto, pode chegar lá na frente e eu ver que eu estava trabalhando por algo que não faz mais sentido. Né? Exemplos bastante claros, por exemplo, esse ano, todo ano as empresas começam com um planejamento estratégico e com metas definidas. Chegou em março, entrou a pandemia. O nosso contexto todo de mercado de negócios, a vida das pessoas mudou completamente. Se a gente continuasse trabalhando em cima do mesmo planejamento, com as mesmas metas, ia chegar no final do ano e a gente ia ver que as coisas são incompatíveis. E as metas que a gente estava trabalhando não iam levar a gente aos resultados esperados, porque o contexto mudou. Então, é importante que a gente vai sempre fazendo um acompanhamento das metas para ver se elas ainda são pertinentes e para entender se a gente está evoluindo dentro disso ou não, se a gente precisa fazer algum ajuste de rota nesse percurso. Né? Um segundo elemento importante do processo de gestão de desempenho são os feedbacks contínuos. O que são os feedbacks contínuos? É tudo que acontece no nosso dia a dia, todos os inputs, todos os insumos que a gente tem sobre o nosso impacto na organização. Eles podem ser formais, feitos por meio de um sistema, de um formulário, uma reunião, ou eles podem ser tão informais quanto uma conversa de um almoço, uma conversa de corredor. Mas o importante é a gente perceber que o tempo todo a gente está recebendo feedbacks, insumos que ajudam a gente a entender o impacto que a gente está causando na organização e qual é a percepção que as pessoas estão tendo em torno disso. Como que isso se conecta com o que a gente falou antes das metas? O feedback contínuo, ele é como se ele fosse um termômetro. Então, eu vou recebendo recomendações ou críticas ou sugestões e, ao mesmo tempo, eu recebo reconhecimentos, elogios, né, que mostram que a gente está indo no caminho certo.
Na medida em que a gente junta os reconhecimentos e as recomendações ao longo de um tempo, a gente pode voltar para as nossas metas e falar e pensar, estou evoluindo, não estou? A percepção e o impacto que eu estou causando estão alinhados às minhas metas? Eu preciso rever as nossas outras metas, seja de desenvolvimento, seja de negócio, de processos. Então, o feedback é um termômetro constante para a gente fazer o quê? O acompanhamento das metas. Um terceiro componente, que ele é bastante comum nas organizações, é falar sobre avaliação. O mais comum é a gente ter uma avaliação 360. Por que 360? Porque a avaliação é uma forma estruturada da gente ter o feedback de gestores, de pares, no caso de líderes, onde ele tem o feedback da equipe, às vezes envolve também clientes. Então, quanto mais pessoas, mais perfis a gente tem participando desse processo, mais graus a gente tem em torno dessa avaliação, né? Diferentes perspectivas, diferentes olhares. E a avaliação, a ideia dela é que ela seja uma avaliação estruturada, né, em torno de parâmetros que podem variar dependendo da organização. Tem empresas que fazem uma avaliação com base nos valores, para entender se os comportamentos da pessoa estão alinhados com os valores, com as crenças que são estimuladas pela organização. Você pode fazer uma avaliação com base em competências técnicas ou comportamentais. Pode ser uma avaliação de potencial, para entender o quanto a pessoa já está preparada para assumir desafios ou responsabilidades de maior complexidade. Outras empresas fazem uma avaliação com base no job description. Então, não existe um parâmetro que é melhor ou pior que o outro. Existem parâmetros que são mais adequados à cultura ou aos objetivos ou ao momento de cada organização. Mas o que é importante a gente olhar dentro desse componente de avaliação é que aqui a gente tem um feedback estruturado, né? A gente estava falando antes do feedback contínuo, que ele não necessariamente ele é estruturado, são coisas pontuais que vão acontecendo no dia a dia. A avaliação é um feedback estruturado e padronizado para a gente poder comparar diferentes perspectivas, diferentes olhares em torno de um mesmo parâmetro. Como que isso alimenta os nossos componentes anteriores? A avaliação 360, ela conclui, ela ajuda a gente a conectar com os feedbacks que a gente foi recebendo ao longo do ciclo, né? O mais comum é quando a pessoa recebe o resultado de uma avaliação devolutiva, de uma avaliação 360, ela tem poucas surpresas, porque ao longo do ciclo, ao longo do ano, ou ao longo de um trimestre, depende da periodicidade em que a avaliação é aplicada, ela já foi recebendo diferentes insumos. Pode ser que ela não tenha prestado atenção a esses insumos, mas se prestou atenção, o resultado da avaliação vai ser pouco surpreendente. E em relação às metas, o resultado da avaliação também é um insumo para quê? Para a gente fazer o acompanhamento das metas, né? Eu tenho, de novo, um feedback sobre meu impacto, sobre meus comportamentos, sobre o que eu estou fazendo, sobre como eu estou fazendo, que podem ser por meio de diferentes parâmetros, mas ele também é uma devolutiva para eu voltar para as minhas metas e falar, elas estão em linha com o que eu estou buscando. Eu preciso trabalhar melhor metas de desenvolvimento pessoal, né? Então, esse é um processo que ele é vivo, né? Ele está o tempo todo se retroalimentando. E um quarto componente mais comum aqui do processo de revisão de desempenho, do processo de gestão, é justamente a etapa de revisão, que é o momento onde a gente consolida todas as etapas anteriores. A gente falou de componentes que eles podem ser independentes, mas todos esses elementos se conectam e fornecem inputs uns aos outros.
né? E o mais importante, assim, o que eu estou encerrando aqui, o que eu gostaria de deixar de mensagem. A gente, primeiro que esses componentes realmente se conectam, então que esse é um processo vivo, e eu comecei falando sobre os processos de remuneração que sequestraram o processo de gestão de desempenho. E aí eu entrei nos componentes de processo de gestão de desempenho e, em momento algum, eu voltei a falar sobre remuneração. Por quê? Porque gestão de desempenho é para a gente falar sobre performance e desenvolvimento. Remuneração é um outro capítulo que a gente pode falar numa outra oportunidade, tá bom? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Essa é uma prática que eu incentivo, eu acredito, recomendo que as pessoas, que todo mundo se envolva com essas práticas, porque eu acredito que a gente tem que ser protagonista do nosso desenvolvimento, da nossa carreira, e do outro lado também que os gestores abracem essa prática, porque essa corresponsabilidade é um processo de cocriação entre gestor e o seu time, que torna as nossas relações mais ricas, de confiança, e é o que eu queria deixar para vocês. Obrigada, se alguém quiser entrar em contato, meu e-mail está aqui disponível. Demais, Mônica. Muito legal a palestra, bem ali inspiradora, acho que traz uns pontos muito legais mesmo para os gestores começarem, né, a aplicar. Agradeço muito a tua palestra, a tua presença aqui, disponibilidade. Muito obrigado, Mônica. Obrigada a você, Ramon. Bom dia para vocês, bom proveito para as próximas palestras. Valeu. E é isso aí, gente. Daqui a pouco a gente volta aí com a programação das próximas palestras. Até daqui a pouco. O estresse só existe quando as coisas estão fora de controle. Conheça o HunHunit, uma ferramenta de gestão que te ajuda a organizar o fluxo de trabalho da equipe e a mensurar o tempo que ela investe nos projetos e clientes. Não perca tempo nem dinheiro. Use uma ferramenta profissional e tenha paz de espírito. Venha para o HunHunit.